E aí, boa noite! Vamos lá, vamos conversar mais um pouquinho sobre TDAH. Esperar uns minutinhos para vocês entrarem. Preparei um conteúdo bem legal para hoje. A gente vai conversar de forma bem prática sobre o que é o TDAH. Oi, mãe! Vamos mandar para algumas pessoas aqui que possam se interessar pelo tema. Se você sabe de alguém que desconfia que tem TDAH, alguém que está na dúvida, manda para essa pessoa porque o conteúdo de hoje vai ser bem prático. A gente vai conversar sobre os sintomas do TDAH com exemplos. Boa noite, Nicolas. Boa noite, Eduarda. Tudo bem, pessoal? Que bom que vocês estão aqui. Obrigada. Lembra de alguém para você mandar aqui nesse aviãozinho? Alguém que possa se beneficiar do conteúdo de hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Que a última live eu comecei e vocês não estavam me ouvindo. Tá tudo certo? Só alguém me sinaliza aqui embaixo se tá ouvindo ou não. Por gentileza. Oi, Ló. Esperando a confirmação de vocês se vocês estão me ouvindo, se está tudo certinho ou se tem algum problema com o microfone. Sim? Ah, beleza. Obrigada. Oi, Max. Tudo bem? Beleza, pessoal. Vamos lá, então. Lembra de mandar o aviãozinho ali para algumas pessoas que possam se interessar pelo conteúdo de hoje, tá? Então, lembra daquela pessoa que desconfia que tem TDAH ou que tem certeza que tem, mas nunca fez o diagnóstico. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre TDAH. Bom, eu vou fazer um bônus também no final, onde a gente vai conversar um pouquinho, além do conteúdo que eu vou passar agora, né, dos sintomas do TDAH com exemplos, eu também no finalzinho vou falar sobre as mudanças que teve em relação ao TDAH no DSM, que é tipo uma bíblia, assim, um manual usado por psicólogos e psiquiatras para se orientar em relação aos transtornos. Boa noite, Breno, boa noite, Bia. Então, no final eu vou falar sobre as mudanças, principais mudanças, não vou encher vocês de conteúdo, mas as principais mudanças de um DSM para o outro em relação ao TDAH. Tá? O que mudou, o que continua a mesma coisa, eu vou fazer um resuminho para vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Então, hoje você vai conhecer os 18 principais sintomas do TDAH, que é usado justamente para fazer o diagnóstico, tá? Então, fica aqui, se você se identificar com vários ali, você vai estar mais próximo de saber se você tem TDAH ou não. Então fica aqui comigo pra gente conhecer os 18 principais sintomas do TDAH. Oi, Lu, boa noite. Lembra que eu sempre falo pra vocês dos 3 pilares do TDAH? Os 3 pilares são desatenção, hiperatividade e impulsividade. Então, no DSM, os sintomas estão distribuídos dessa forma. Tem o grupo de desatenção, que são 9 sintomas, e o grupo de hiperatividade e impulsividade, que são mais 9 sintomas. Então, são 18 sintomas que a gente vai conversar aqui hoje. Eu vou falar do sintoma e vou falar do exemplo também prático para você tentar identificar no seu dia a dia, combinado? Então, vamos lá. Boa noite, pessoal que está chegando agora. Vamos falar dos 18 sintomas do TDAH, então. Então, o primeiro sintoma diz assim, veja se você se identifica. Tem dificuldade de prestar atenção nos detalhes e comete erros por falta de atenção. Dificuldade de prestar atenção nos detalhes e comete erros por falta de atenção. Como que isso vai se manifestar no dia a dia? Tá? Por exemplo, vamos supor que você está lá na escola aprendendo matemática e daí você está fazendo uma operação lá e você chega no resultado e tem certeza que está certo. Quando o professor vai corrigir, você errou um detalhe ali, uma vírgula no lugar errado que fez toda a diferença no cálculo. É isso que eu tô querendo dizer com não prestar atenção em detalhes, cometer erros por descuido, tá? Você acha que tem TDAH, Lu? Tá, fica aqui comigo até o final pra você ver se você se encaixa mesmo desses sintomas ou não. Aqui não vai ser um diagnóstico, tá bom? Mas vai te aproximar dessa hipótese ou te afastar, tá bom? Outro exemplo, não perceber numa prova, de novo, que era pra marcar a alternativa incorreta e não a correta. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Então é um detalhe ali que às vezes passa batido para quem tem TDAH. Não é que é exclusivo de quem tem TDAH, mas assim, juntando todos esses ou a maioria, né, a gente consegue identificar mais para o TDAH, mas pode acontecer com qualquer pessoa. A questão é se você vai se identificar com vários sintomas ou um ou outro e a frequência deles na sua vida, tá? Outro exemplo é
não perceber numa prova que tinha questões na parte de trás ou no trabalho. Então, entregou e quando viu, estava em branco uma parte de trás que você não viu que existia também. Marcar a alternativa errada no gabarito, então você vai lá, faz tudo certinho, mas na hora de passar para o gabarito, marca a alternativa errada. Então, isso também é um exemplo desse primeiro sintoma. Não prestar atenção nos detalhes e cometer erros por falta de atenção. Ok? Vamos para o segundo, então. Ter dificuldade para manter a atenção. Manter a atenção quando está fazendo algo que demanda atenção sustentada. Então, dificuldade de manter a atenção quando está fazendo algo que demanda atenção sustentada. Então, exemplos para vocês. Eu estou assistindo uma aula e essa aula me demanda uma atenção sustentada, certo? Quando a gente está assistindo a aula, a gente precisa prestar atenção e continuar prestando atenção. Quem tem TDAH tem essa dificuldade de continuar prestando atenção em algo que precisa continuar prestando atenção. Então, logo a mente viaja, você está pensando em outra coisa e não está prestando atenção ali na aula. Ou então você pergunta algo que acabou de ser dito, então a pessoa acabou de falar e você não prestou atenção, né? Porque tua mente estava viajando, ou até você estava pensando no que a pessoa estava falando, mas aí você perdeu alguns detalhes do que ela falou. Aí você pergunta uma coisa que acabou de ser dita, tá? Você se perde nos pensamentos enquanto lê um livro, então você está lendo, teu olho até está passando por todas as letrinhas lá, mas você está longe, você não está nem vendo o que está escrito ali de fato. Samila, não sei como pronunciar, desculpa, mas falou, sempre tive esses erros e ainda na adolescência recebi o diagnóstico. Aprendi a lidar ao longo da vida, hoje é muito mais leve. Mais leve para lidar, sim. De fato, a gente tem como aprender a lidar com algumas coisas, mas tem coisas que continuam sendo muito difíceis mesmo a gente aprendendo algumas estratégias, né? Daí precisa do medicamento, depende muito do grau do TDAH da pessoa, tá? Se for um grau mais leve, pode conseguir contornar muito mais fácil do que um grau mais elevado, tá? 3. Terceiro sintoma ainda dentro do grupo de desatenção, tá? Então tudo que a gente vê aqui vai estar relacionado com desatenção. Ter dificuldade para se concentrar quando uma pessoa está falando diretamente com você. Então tem alguém aqui falando diretamente com você, vamos supor que a gente está pessoalmente aqui conversando e eu estou falando dos sintomas do TDAH e você tem essa dificuldade de se concentrar no que eu estou falando. Então se você está percebendo que você está voando enquanto eu estou falando aqui, é disso que eu estou falando, é desse sintoma aqui, tá? Então perder a linha de raciocínio do que a pessoa está falando com você, perceber que você ficou um tempo sem ouvir a pessoa, tipo, ops, a pessoa está falando comigo e eu perdi essas últimas palavras, essas últimas frases porque eu viajei aqui. Se envolver com seus próprios pensamentos enquanto alguém está falando com você. Então, tudo isso é exemplo desse terceiro sintoma, ter dificuldade para se concentrar quando uma pessoa está falando diretamente com você. Quarto sintoma, dentro do grupo de desatenção. Ter bastante dificuldade para finalizar tarefas, deixando-as pela metade. Dificuldade de finalizar, de concluir, tá? Então, é você não seguir instruções até o final. Ou você começa a ler um manual de instruções e desiste porque é muita coisa, você está com preguiça de continuar lendo, então você não vai ler até o final e daí não vai seguir as instruções até o final. Começar várias atividades e não finalizar nenhuma. Então, começa abre uma aba, daqui a pouco abre outra ali no computador, outra, e não finaliza o que você precisava fazer naquela aba. Deixa uma atividade específica, então meu objetivo é ir da cozinha para o banheiro pegar uma toalha. E no meio do caminho eu me perco na sala, começo a assistir alguma coisa, ou me distraio com alguma coisa que aconteceu ali e não chego até o final do meu objetivo, né, que era buscar a toalha no banheiro. Então, deixar uma atividade e começar outra, ao invés de terminar aquela primeiro para depois começar. Tá? Esse é um outro exemplo. Quinto sintoma de desatenção. Dificuldade com a organização e com o planejamento. É muito difícil a organização e planejamento mental no TDAH, tá? Isso é a organização das tarefas, do ambiente, da gestão do tempo também, tá? Então, dificuldade com tudo isso. Então, no que isso vai se refletir no dia a dia, na prática? Chega atrasado nos compromissos, porque você não conseguiu organizar direito o tempo que você ia precisar para se arrumar, para daí chegar no local combinado, no horário combinado. Procrastinar o início das tarefas, porque você não se organizou direito para o início dela e você está deixando para depois, então você não está tão bem planejado, organizado. O ambiente físico está sempre bagunçado, ou o quarto, ou a casa toda bagunçada. Se atrapalha na hora de se arrumar, então ao invés de você seguir uma ordem, né? Vou tomar banho, vou me vestir, vou comer alguma coisa e vou sair. Você se perde
nesse planejamento mental que nem existe muitas vezes. Você só começa a fazer uma coisa, depois percebe, nossa, devia ter feito isso primeiro para aproveitar, né? Que nem eu esses dias estava indo comprar ração para Bela e depois eu tinha que ir ao mercado. E eu não consegui me organizar mentalmente para ir buscar a ração primeiro e depois ir ao mercado, sendo que um era antes do outro, sabe? E também eu não sabia a rua direito que eu tinha que entrar, então eu tava num lugar, fui mais pra frente ao mercado, depois voltei a comprar ração, voltei um pouquinho, não muito, mas depois voltei pra casa. Então essa dificuldade, assim, de planejar a ordem das coisas, sabe? Prioridade, fazer as atividades em cima da hora também. Deixar pra última hora também é um exemplo desse quinto sintoma, que é a dificuldade com organização e planejamento das tarefas, do ambiente ou da gestão do tempo, tá? Sexto sintoma de desatenção. Procrastinar se envolver em atividades que envolvam um esforço mental prolongado. Então você sabe que você vai ter que, por exemplo, ler um livro, está na faculdade, você vai ter que ler um livro para fazer a prova ou para fazer um artigo, você procrastina muito começar a ler esse livro porque você sabe que você vai ter que manter a sua atenção por muito tempo em algo e você já sabe que isso é difícil para você, então você demora muito para começar. E quando você vê, faltou um dia para a prova e você nem começou a ler o livro ainda. O que mais de exemplo que a gente tem aqui? TCC. TCC é clássico, né? É um trabalho grande, é um trabalho que vai demandar muito da sua atenção, da sua energia. E você tem dificuldade de começar a fazer o TCC porque você sabe que vai demandar muito da sua atenção. Você vai ter que prestar atenção e vai ter que investir muito naquele trabalho. Ou então evitar iniciar tarefas domésticas que vão demandar muito tempo, muita energia da sua parte. Deixar para depois, para estudar para a prova, para começar alguma coisa, sabe? Qualquer coisa que envolva um esforço mental prolongado é mais difícil de você começar. Você procrastina mais do que as outras coisas. Sétimo sintoma, tá? Dentro da desatenção, perder objetos ou não lembrar onde colocou. O Breno está se identificando com alguns pontos e outros não, tá? Isso aí, vai tentando se identificar. Se quiserem colocar no papelzinho aí os que vocês estão se identificando. Não é só isso que é suficiente para o diagnóstico, mas já dá uma boa noção se você está indo por esse caminho ou se não tem nada a ver com o TDAH. Perder objetos ou não lembrar onde colocou. Então, esquecer onde guardou a chave da casa, do carro, esquecer onde colocou a carteira, esquecer onde pôs o celular, então tá toda hora procurando o celular, óculos, enfim, qualquer objeto assim, né, que você não lembra onde você colocou. Por que não lembra? Porque você tem problema na memória? Não, porque você não prestou atenção na hora que você colocou aquele objeto em algum lugar. E a atenção é a porta de entrada da memória. Então, se você não presta atenção em algo, você não vai gravar na sua memória. Então, não é um problema de memória, é um problema de atenção mesmo. Oitavo sintoma de desatenção, se distrair facilmente com estímulos externos e ou internos. Então, externos, barulhos, trânsito, pessoas falando, cachorro latindo. Internos, qualquer coisa que passou na sua cabeça, uma música que você está pensando. Então, você se distrai com essas coisas, você se envolve com elas. Você está fazendo uma coisa, está aqui focado lendo um livro, passarinho cantou lá fora, você se envolve com aquilo, você vai lá olhar o passarinho que está cantando. Ou você não vai olhar, mas você ficou pensando naquilo, já se perdeu ali do que você está fazendo. Ou pensamentos também, né? Você está lendo o livro e de repente vem um pensamento, nossa, amanhã eu tenho uma reunião X. E você vai fundo nessa reunião mentalmente. Nono sintoma é... Não, pera, me perdi aqui. Sim. Nono sintoma. Se esquecer de compromissos ou combinados feitos com outras pessoas, tá? Então, você, por exemplo, marcou essa reunião que eu estava falando e você, se você não anotou, não colocou um alarme, um lembrete, você esqueceu. Passou, a pessoa te mandou mensagem, você não estava no WhatsApp na hora, quando você viu já tinha passado, que você esqueceu. Então, por isso é bem importante anotar. A gente precisa desses recursos que nos ajudam mesmo a lembrar do que a gente precisa e que é mais fácil da gente esquecer. Esquecer de levar alguma coisa que foi solicitado, então, amanhã na reunião tragam papel e caneta, esqueci. Perder prazos combinados também é um exemplo dessa situação, né, de se esquecer de compromissos ou combinados, não comparecer a consultas agendadas e por aí vai os exemplos, tá? Esquecer recados também é muito recorrente, isso mesmo, Ezequiel. Avisa para tal pessoa que tal coisa. Ok, aviso. Nunca vai avisar. Agora a gente entrou no grupo de sintomas de hiperatividade e impulsividade, tá? Então, mais 9 sintomas, cada um com seus exemplos, ok? Primeiro sintoma de hiperatividade e impulsividade, ficar se remexendo na cadeira. Se vocês vissem a minha perna aqui, enquanto eu atendo,
É engraçado. Eu sempre tô mudando de posição, sempre tô mexendo o pé. Por mais que não dê pra ver muitas vezes, porque você só vê um recorte, minha perna sempre tá mexendo, meu pé também, ou minha mão também sempre tá mexendo. Então, tá sempre colocando a mão num lugar diferente. Eu apoio aqui, daqui a pouco apoio aqui, daqui a pouco cruzo o braço, daqui a pouco mexo o cabelo, enfim. Tá sempre se mexendo, né? O corpo sempre se mexendo. Ou ficar mexendo em algum objeto também, né? Um exemplo. Ficar se balançando na cadeira, ficar mudando de posição. Segundo sintoma, levantar da cadeira quando se espera que se fique sentado. Quando você tem que ficar sentado e você levanta da cadeira, tá? Então, exemplos dessa situação. Aulas. Então, a aula é esperado que você fique lá sentadinho, prestando atenção na aula, certo? Você levanta. Lembra de você na escola? Você levantava toda hora para ir ao banheiro, mesmo que você não quisesse ir ao banheiro, mas você precisava se mexer, você precisava levantar na sala de aula, na escola e na faculdade? Ou algum outro curso que você fez? Dificuldade de permanecer no sofá quando você está assistindo futebol, filme. Porque, assim, apesar de quem tem TDAH ser mais envolvido com aquilo que gosta, com aquilo que é estimulante, ainda assim tem uma dificuldade de relaxar. Então, essa hiperatividade mental se manifesta de forma física até nas situações que você está relaxado. Não sempre. Ah, Nicole, mas semana passada eu estava assistindo um filme e eu fiquei tranquilinha. Ah, mas não precisa ser sempre, tá? Pode ser que se manifeste algumas vezes e outras não. Então, vai observando. Fazer refeições rápidas pelo desconforto de ficar parado. Ah, eu almoço muito rápido, porque eu não consigo ficar parado. Ou almoço andando, almoço em pé. Todos são exemplos dessa situação. Terceiro sintoma de hiperatividade e impulsividade. Esperar a moto passar. Não sei se dá pra ouvir aí, mas tá bem alto. Foi, obrigada. Sensação interna de inquietação. Então, é uma sensação interna na idade adulta, porque na infância você consegue perceber que não é tão interno assim, a pessoa extravasa mesmo. Então fica subindo, a criança sobe onde não é apropriado, vai na tua casa, sobe no sofá, pisa na cama, escala as coisas. Então criança manifesta mais, o adulto já reprime, mas ainda assim sente uma inquietude interna. Tá? Bom, já dei os exemplos, né? Ia ler aqui agora, mas já dei os exemplos. Então, na idade adulta se sente inquieto por dentro, na infância fica escalando os objetos, subindo tudo, corre de um lado para o outro. Quarto sintoma. Dificuldade de permanecer calmo e relaxado em atividade de lazer. Acabei de falar um pouquinho sobre isso, né? Então, você tá, sei lá, tendo um momento de lazer com seus amigos e você fala muito durante esses momentos de lazer, durante brincadeiras, então você não consegue ficar ali tão calmo, relaxado, tranquilo, você precisa estar agindo, se movendo, falando, precisa estar em movimento. Dificuldade de assistir TV de forma tranquila, também um exemplo dessa situação. Uma outra coisa que chama atenção é quando os outros pedem que você fique quieto, porque você está muito agitado. Tipo, calma, senta aqui, relaxa. A gente vai observando esses sinais, né? Do que os outros estão observando na gente também. Vai ficando mais fácil da gente identificar o TDAH em nós. Então, um outro exemplo dessa situação. Quinto sintoma, frequentemente está ativo demais, como se estivesse com o motor ligado. Exemplo. Com frequência parece ter muita energia, então a pessoa fala que você está sempre fazendo alguma coisa, está sempre ocupado com alguma coisa. Tá? Sexto sintoma, falar excessivamente. Então, se você já percebeu, se alguém já te deu esse feedback, nossa, cara, você fala demais. É um exemplo dessa situação. Não deixe os outros falarem numa conversa, então você que tem que falar, é só você que fala, o outro tenta falar e a pessoa não consegue. Talvez você não perceba isso se ninguém te deu um feedback. Porque você está ali no impulso de falar, você precisa falar. Então você talvez não tenha percebido isso. Ou as pessoas pedem que você fale menos, né? Daí você consegue perceber melhor. Sétimo sintoma, responder antes da pessoa terminar de fazer a pergunta. Ou completar as frases dos outros antes deles. Então a pessoa começou a falar uma coisa, você viu que ontem no jornal, e daí a pessoa já completa, nacional, a pessoa falou que tal. Existem era isso que a pessoa ia falar, né? Mas você tem aquela ânsia de, tipo, eu sei que a pessoa vai falar, e aquela impulsividade de completar a frase, sem esperar a pessoa terminar de falar, é aquela impaciência de eu já sei o que vai ser dito, então eu vou completar logo essa frase. Nem sempre você sabe, nem sempre eu sei. Que mais? Interrompe as falas dos outros, também é um exemplo desse sintoma. Oitavo sintoma, ter dificuldade de esperar a sua vez. Vocês lembram que eu falei sobre isso no show da semana passada, né?
estávamos na fila, ficamos longas horas e para quem tem TDAH é muito difícil esperar em filas. Claro que lá a gente achou várias coisas para fazer e tal, ainda assim não foi tão fácil, mas quem tem TDAH tem uma tendência a ficar muito agoniado em filas, fila de banco, no trânsito também tem que esperar o sinal abrir, tem que esperar vários carros que estão devagar na sua frente, ficar impaciente nessas situações, tá? Ou dificuldade de aguardar a sua vez para fazer alguma coisa, então você está lá numa aula e vai chegar a sua vez de apresentar ou a sua vez de contribuir, você ergueu a mão e já vai chegar a sua vez de falar, essa impaciência de esperar a sua vez. E o nono e último sintoma de hiperatividade e impulsividade, interromper os outros nas suas atividades. Então, alguém está fazendo alguma coisa, ela está montando um quebra-cabeça, você viu e foi lá e se meteu e já começou a montar junto com a pessoa. Ou duas pessoas estão conversando, ninguém te chamou, você vai lá e se intromete na conversa. Então, são exemplos dessa situação, tá? Ok, então finalizamos essa parte de falar dos sintomas e dos seus exemplos. Vocês se identificaram com alguns sintomas? Pelos exemplos, ficou mais fácil de entender o que é o sintoma? Porque às vezes você pode ter lido, critérios diagnósticos do TDAH, sintomas do TDAH. E nem sempre fica tão claro o que é. Eu vejo isso pelos meus pacientes, pelas pessoas que eu avalio o TDAH. Eu falo o sintoma, a pessoa fica, como assim? Mas o que exatamente quer dizer isso? Aqui já está mastigado, porque esse conteúdo eu tirei do meu e-book. Aquele e-book que eu falei pra vocês, né, que eu lancei, Descobrindo o TDAH. Aqui eu já deixei de uma forma um pouquinho mais mastigada, para ficar mais fácil de entender o enunciado e os exemplos. Mas, por exemplo, deixa eu abrir aqui o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, onde tem lá todos os transtornos mentais já identificados até hoje e todos os critérios para diagnosticar, várias informações sobre o transtorno. Tá de uma forma um pouquinho mais formal, talvez, deixa eu achar um exemplo aqui. Com frequência é incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente. Deixa eu ver outro exemplo aqui. Frequentemente perde coisas necessárias para tarefas ou atividades, daí ele coloca várias coisas entre parênteses, com frequência é esquecido em relação a atividades cotidianas, enfim, nem sempre está tão mastigadinho assim, a gente nem sempre consegue entender tão bem. Então, já ficou mais fácil de entender porque eu deixei bem mastigado para colocar no e-book e com os exemplos ficou mais claro. Lauren, você se identificou em vários? Calma, isso não é um diagnóstico, tá bom? Minha mãe também se identificou em vários. Eu falo que minha mãe tem TDAH, gente. Ela ainda não acredita, mas eu falo que ela tem. Até porque, um outro dado, o TDAH, ele tem uma influência genética muito forte. Eu tenho TDAH, vocês sabem disso, né? Tenho diagnosticado. Ou minha mãe ou meu pai tem. É muito provável que um dos dois tenha. E eu me identifico muito com a minha mãe em vários comportamentos. Então, é muito provável que ela tenha. Inclusive, já indo para a última parte, que é o bônus que eu prometi para vocês, de falar o que mudou de um DSM para o outro, né, em termos de critérios do TDAH, sintomas. Então, assim, dos sintomas não mudou nada, tá? Então, continuam os mesmos sintomas, esses 18 que eu compartilhei com vocês agora. Continua a mesma coisa. O que eu achei interessante é que eles adicionaram alguns dados de outras pesquisas, tá? E, assim, eles reforçaram a ideia de que se não aparecer nenhum, presta atenção nisso, que é critério diagnóstico. Se não aparecer nenhum desses sintomas aqui que vocês viram, até os 12 anos de idade, não pode ser diagnosticado TDAH. Então, se você foi ouvindo os sintomas aqui e percebeu que tudo isso começou agora, há uns 5 anos, e você tem 25, então desde os seus 20 anos, você não vai poder, um profissional não vai poder diagnosticar o TDAH porque não apareceu até os 12 anos. Porque o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, enquanto essa parte neurológica está sendo desenvolvida, vai desenvolver algumas coisas ali no cérebro, alguns formatos diferentes, enfim, química cerebral diferente, que vai desencadear esses sintomas. Então, se não apareceu até os 12, talvez não seja TDAH, tá? Ai, Laura, você chegou agora e perdeu os sintomas. Relaxa, vai ficar gravado, depois você dá uma olhadinha, tá? Não comecei faz muito tempo, então não é tão longo assim também. Então, eles reforçaram muito essa questão. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Quem comprou o meu e-book viu e leu, viu que eu disse lá que tinha algumas pesquisas que estavam apontando para a possibilidade do TDAH ser diagnosticado na idade adulta. Então, estava mostrando que se você não teve nenhum sintoma na infância,
mas teve na idade adulta, ainda assim pode ser diagnosticado TDAH. E agora no DSM eles reforçaram que não, que se não tem nenhum sintoma até os 12 anos, a partir dos 13, já não pode ser diagnosticado TDAH, pode ser outra coisa, tá? Então tem esse dado. Uma outra questão que eles adicionaram ali, numa parte descritiva, é que desregulação ou impulsividade emocionais normalmente ocorrem em crianças e adultos com TDAH. Indivíduos com TDAH costumam se autoavaliar e são descritos como pessoas que ficam com raiva e frustradas facilmente e reagem emocionalmente de maneira exagerada. Não é todo mundo. Se você tem TDAH e não está se identificando com isso, não precisa ficar questionando o teu diagnóstico. Ou se você acha que tem e ouviu isso e viu que não tem isso, não significa também que você não tem. Não é com todo mundo, mas nas pesquisas que foram feitas mostraram várias pessoas com TDAH com essas características aqui. E daí, chegando na parte que eu falei, que eu comecei a falar da genética, eles acrescentaram esse dado aqui, ó, que antes não tinha tão descritivo dessa forma. A herdabilidade do TDAH é de cerca de 74%. 74% é muita coisa. Então, minha mãe tendo TDAH, eu tenho 74% de chance de ter também, tá? É nesse ponto que eu queria chegar, por isso que eu comecei a falar disso. Então, assim, essas foram as principais atualizações do DSM. Tem outras coisas que eles colocaram lá, outros dados, outras informações, mas assim, como aqui não é para profissionais, é para leigos, né, para quem está tentando se identificar com TDAH, eu não quis trazer tudo exaustivamente porque não faria sentido para vocês, tá? Mas para quem é profissional, saiba que não mudou nada em termos de critérios diagnósticos, só acrescentaram informações, pesquisas e reforçaram essa questão de que não pode diagnosticar se os sintomas apareceram depois dos 12 anos. Tem que obrigatoriamente ter aparecido até os 12 anos de idade, ok? Gente, vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Temos uma convidada especial aqui. Não sei se ela vai querer passar aqui. Bom, já vou trazer ela aqui. Fazia tempo que ela não aparecia aqui na live. Opa, não gostou de vir no colo. Calma, tá tudo bem. Às vezes ela gosta de vir no colo, às vezes ela não gosta. Ficaram com alguma dúvida? Vocês têm algum comentário? Ficou claro os sintomas, os exemplos? Conseguiram se identificar? Identificaram outras pessoas? É comum a gente ouvir sobre os sintomas do TDAH e começar a pensar em outras pessoas. Nossa, tal pessoa é assim, tá descrevendo ela. Manda esse vídeo pra ela, vai ficar salvo. Deixa ela ver esse vídeo e se conhecer um pouco mais. E quem sabe ter a chance de ter um diagnóstico do TDAH para poder tratar da forma correta. Porque não é só achar que tem TDAH. É ter certeza que tem e ter o tratamento correto para você ter mais qualidade de vida. Tá? Como eu falei, essas informações que eu trouxe estão, e outros aprofundamentos também estão lá no e-book, que está no link da minha bio, tá? Então, se você tem interesse, dá uma olhadinha lá. Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Hoje mesmo eu estava tirando dúvida de algumas pessoas que estavam me perguntando sobre o e-book. Pode perguntar o que você quiser, tá bom? Que eu vou te ajudar. Identificou várias pessoas, é bem comum mesmo a gente identificar várias pessoas. E pensem em vocês também, eu me identifico nisso? Tem alguma coisa a ver comigo? Lembrando que os sintomas precisam ser frequentes. Então, se você for olhar no DSM, todas as afirmações de sintomas começam assim: frequentemente tem dificuldade para... frequentemente apresenta. Tudo começa com frequentemente, porque não é uma vez ou outra, de vez em quando. Tem que ser frequente para ser o TDAH, porque não é sobre o ambiente onde você está, sobre um contexto específico, é sobre você. Então, você vai manifestar isso com muita frequência. A não ser que alguma situação ou outra mascare ou não deixe os sintomas tão aparentes. Por isso que é frequente, porque é você na situação e não o ambiente que está causando aquilo. E por isso também que um dos critérios é que os sintomas se manifestem em mais de um ambiente, 2 ou mais ambientes, porque senão daí pode ser do ambiente, né? Eu só sinto esses sintomas do TDAH na faculdade, mas não em casa nada, consigo tranquilamente organizar minha vida em casa, meus relacionamentos, nada, não manifesta em nada, no trabalho. Então, provavelmente seja do ambiente, não de você. Mas se é o TDAH, está em você e você vai manifestar em quase todos os seus ambientes, se não em todos. Tá? Esse é um outro critério para diagnosticar. Gente, é isso então. Sem mais dúvidas e comentários, a live vai ficar salva. Quem chegou agora, tem algumas pessoas chegando agora, dá uma olhadinha lá. Eu comecei a live hoje dura até um pouquinho mais. Eu costumo fazer bem mais curtinha. Essa daqui acabou durando mais por conta dos sintomas. Então, deu 30 minutinhos, tá dando agora. É comum que a pessoa com TDAH desenvolva algum comportamento relacionado ao perfeccionismo? Total, para hipercompensar as dificuldades que tem. Então, a pessoa vai
perceber que tem dificuldades, ela recebe feedbacks e ela pode desenvolver justamente esse comportamento de compensar as dificuldades que tem. Então, eu preciso ser perfeita em tudo, eu preciso realizar tudo de forma muito adequada, não posso errar, não posso falhar em nada. Porque a pessoa já tem aquela visão de si, né? Eu vou falhar, então eu preciso tentar o máximo para não falhar. Então, sim, com certeza o perfeccionismo é uma das características bem possíveis dentro do quadro de TDAH. Tá? É isso, gente. Obrigada pela companhia de vocês. Qualquer outra coisa que tenha ficado e que vocês não tenham mandado aqui, podem mandar no meu direct ou em caixinha de pergunta quando eu colocar, tá bom? Boa noite pra vocês e boa semana. A gente tá no começo ainda, né? Eu ia falar bom restinho, mas estamos no começo ainda. Então, boa semana, pessoal. Um beijo.